Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E hoje, 16 de março de 2026, nós chegamos a um verdadeiro ponto de inflexão. Um momento histórico, eu diria. Exatamente. Pense por um segundo no dinheiro guardado em uma instituição financeira hoje. Aqueles números na tela, né? Isso, aqueles números brilhando no aplicativo do celular que, a esmagadora maioria das pessoas considera o ápice inquestionável da segurança. É o que a gente aprende desde cedo. Mas e se a gente provar aqui hoje que esse dinheiro tido como super seguro é, na verdade, um fantasma sistêmico? Olha, essa é uma afirmação forte. É forte, mas é real. E se a gente mostrar que esse dinheiro é infinitamente mais invisível e frágil do que, digamos, uma árvore plantada no meio da Amazônia ou do Cerrado? É uma quebra de paradigma absolutamente necessária para o momento atual. Com certeza. Porque existe uma necessidade global urgente de repensar o conceito de valor na economia. Sim, a necessidade climática exige isso. Historicamente, a gente se acostumou a confiar em abstrações matemáticas, né? Em papéis impressos. Em promessas. Exato. Mas a necessidade global que o planeta enfrenta hoje está forçando os mercados a buscarem lastros reais, sabe? Ativos auditáveis e físicos. Não dá mais para brincar de faz de conta. Não mesmo. Nós não podemos mais basear a economia do século XXI em promessas de pagamento do século XIX. E é por isso que nós vamos desconstruir hoje essa mania, essa ilusão de achar que o crédito de carbono é um ar mágico ou uma métrica puramente esotérica. Não tem nada de mágico nisso, é ciência pura. Bom, para ancorar essa discussão de forma muito concreta, a nossa investigação profunda de hoje é totalmente baseada em um material curado pela B4. Um material excelente, por sinal. Brilhante. Nós vamos dissecar um artigo muito provocativo intitulado, anota aí, Financiamento de Projetos de Sustentáveis de Crédito de Carbono a Custo Acessível, porque o mercado ainda faz conta de padeiro. O título já diz muita coisa, né? A missão dessa nossa análise é bem clara. Qual seria o foco principal para quem nos acompanha? Nós precisamos desmistificar a mecânica de financiamento dessa nova economia. Tirar aquele véu de complexidade. Exatamente. Vamos entender a fundo a segregação de papéis que blinda esse mercado contra fraudes. Isso é crucial. E debater o porquê grandes bancos e fundos de investimento precisam urgentemente jogar fora as planilhas antiquadas. A famosa conta de padeiro. Isso. Eles precisam jogar isso fora se quiserem participar dessa engrenagem sem destruí-lo. Certo, então vamos desempacotar isso. Vamos lá. Porque quando o artigo fala em conta de padeiro, ele está batendo de frente com as métricas que o mercado financeiro tradicional venera, sabe? É um choque de realidade para Faria Lima e para Wall Street. Totalmente. E se a gente vai falar de segurança, precisamos falar do famoso CDB. O Certificado de Depósito Bancário? Ele mesmo. Para o investidor comum e até para os institucionais, o CDB é tipo Porto Seguro. Afinal, tem a solidez do banco e tem a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. A rede de segurança tradicional. Exato. Então, como é que nós podemos argumentar, de forma lógica, que um pedaço de terra no meio do mato é mais seguro do que a estrutura inteira do sistema financeiro nacional? Essa é a grande ilusão do modelo fiduciário. E o material curado pela B4 expõe isso de uma forma muito clara. Como assim? Explica pra gente. Precisamos entender a anatomia real de um CDB. Ele é, na sua essência, um ativo puramente escritural. Ou seja, não existe no mundo físico. Perfeito. Em termos simples, é apenas uma promessa anotada em um livro razão digital. Um bloco de notas glorificado. Literalmente. Quando o capital é alocado em um CDB, a pessoa está entregando liquidez ao banco com a esperança de que lá no futuro a instituição devolva esse valor com juros. Baseado pura e simplesmente na confiança. Sim. A segurança repousa inteiramente em uma rede de confiança de que aquele banco vai permanecer solvente. Tá, mas o contraponto imediato que o mercado faria isso seria a própria regulação, né? O banco não atua no vácuo. Claro que não. Existem regras. Pois é. O Banco Central regula, há reservas compulsórias e existe o FGC como aquele colchão de segurança. O famoso colchão. Então não é só uma promessa no ar, existe uma rede de proteção trilionária embaixo disso tudo. Existe a rede, sim. Mas o material levanta um ponto cirúrgico sobre risco. Qual o ponto?
Usar a existência do FGC como a justificativa primária de que um ativo é seguro, bom, isso é uma tremenda inversão de lógica. Como assim inversão de lógica? Pensa bem. O FGC foi desenhado para ser um extintor de incêndio. Ah, entendi. É uma ferramenta de mitigação para um cenário de risco sistêmico extremo. A segurança de um ativo é a promessa de que um fundo vai socorrer a operação quando o banco quebrar? Nossa, faz todo sentido. Então o ativo em si não possui lastro intrínseco nenhum. É como comprar um carro cujos freios falham frequentemente, sabe? Boa analogia. Mas aí o vendedor justifica que é uma compra super segura porque o seguro de vida do motorista tem uma cobertura excelente. Exatamente isso. A ferramenta de emergência virou o próprio selo de qualidade do negócio. Que loucura! E quando essa confiança puramente escritural quebra, o estrago afeta a economia real de um jeito brutal. Afeta e destrói patrimônios da noite para o dia. Tivemos episódios recentes de fraudes contábeis, tipo o caso envolvendo o Banco Master, por exemplo, mostra exatamente isso. Perfeitamente. Casos como o do Banco Master ilustram a extrema fragilidade de um modelo baseado apenas em registros escriturais. Porque é tudo fantasma, né? Exato. Como o ativo não existe no mundo físico, se houver uma manipulação de planilhas ou uma alavancagem excessiva, Ou uma fraude corporativa pesada. aquele número na tela simplesmente desaparece. E evapora. O dinheiro seguro vira fumaça porque ele nunca foi matéria. Era apenas um consenso temporário de solvência. E é exatamente aqui, nesse ponto de falha, que nós cruzamos a fronteira para os ativos regenerativos. Onde o jogo muda completamente. Muda, mas é onde a coisa fica um pouco mais complexa também. Porque no crédito de carbono, nós não estamos falando de uma anotação contábil do Banco Central. Nós estamos falando de vida real. Sim, mas olha, me deixa atuar como advogado do diabo aqui rapidinho. Vai em frente. Uma floresta é um ser vivo. Ela sofre com secas severas, pode ser atingida por incêndios florestais medonhos ou ser alvo de grilagem de terras. Riscos reais do mundo físico. Exato. Como que a B4 e essa material base conseguem sustentar que a biomassa, que está sujeita a tantas variáveis físicas, é uma garantia superior à assinatura de um banqueiro engravatado? A diferença fundamental, e isso é brilhante no material, está na materialidade auditável. E na ciência, né? E na ciência de dados aplicada, com certeza. Um crédito de carbono de alta integridade não é uma expectativa de lucro futuro baseada no humor do mercado. Nem na taxa básica de juros. De jeito nenhum. Ele é a representação quantificada de um processo biogeoquímico real que já aconteceu. Já aconteceu, isso é chave. Sim, a garantia é a própria Terra, e essa Terra é georreferenciada via satélite. Não tem como esconder ou duplicar no Excel. Impossível! Os projetos hoje listados em custódia na B4, por exemplo, somam mais de 25 milhões e 200 mil toneladas. 25 milhões de toneladas de carbono, é muita coisa. E tudo isso passa por verificações independentes contínuas. Vamos detalhar esse processo biogeoquímico para não deixarmos ninguém perdido nos jargões. Claro, é importante traduzir. Nós estamos falando, literalmente, de usar o processo milenar da fotossíntese como se fosse uma máquina industrial pesada. Literalmente isso, uma máquina operando 24 horas por dia. Que fantástico. O solo regenerado ou a floresta em pé funcionam como um maquinário de altíssima eficiência. Eles capturam carbono da atmosfera e o transformam em biomassa. Tronco, folhas, raízes... Tudo que é tangível. É possível ir até as coordenadas geográficas exatas. Você chega lá e toca na garantia. Exato. É possível analisar o diâmetro das árvores, coletar amostras da composição do solo. Isso elimina a fé cega do processo financeiro. Sim. Essa capacidade de mensuração científica rigorosa transforma a natureza em um ativo real, com A maiúsculo. E não em dívidas verdes. Não estamos lidando com promessas de sustentabilidade impressas em relatórios anuais de marketing. É a constatação física da conservação atestada por metodologias globais. O que, como a gente falou, muda completamente a percepção de risco sistêmico. Mas isso nos leva a uma questão operacional óbvia. Qual? Bom, se a materialidade é inegável
E se a necessidade global por esses créditos só aumenta a cada dia, E aumenta muito. por que o mercado tradicional ainda encontra tantas barreiras para financiar esses projetos? É o choque de culturas. Tipo, por que o Wall Street ou a Faria Lima não estão simplesmente despejando bilhões nesse maquinário natural de olhos fechados? Porque a arquitetura do sistema financeiro tradicional foi desenhada para centralizar. E para verticalizar operações, né? Exatamente. Sempre visando a maximização do lucro rápido. A tal da conta de padeiro que o artigo menciona. Isso. E quando tentam aplicar esse mesmo esqueleto institucional obsoleto aos projetos sustentáveis, o sistema entra em colapso e trava. Da tela azul. Da tela azul. O documento base da nossa análise é taxativo nesse ponto. Ele diz que o problema não é o ativo em si, certo? O problema não é a qualidade do ativo natural, mas sim a mistura caótica de papéis no mercado. Ah, entendi. Para que esse ecossistema funcione e atraia capital institucional com segurança, a segregação de funções precisa ser absoluta. Tem que separar quem faz o quê. Totalmente. As pontas de originação, certificação e negociação não podem, sob nenhuma hipótese, pertencer à mesma entidade. O artigo usa uma analogia que, olha, facilita muito a visualização desse problema. A metáfora do restaurante. Essa mesma. Vamos desenhar as funções de cada ator nessa cozinha institucional para quem nos acompanha. Vamos lá. Imagine um restaurante de alta gastronomia focado em ingredientes raros e orgânicos. Certo. O melhor da cidade. Primeiro, nós temos a figura do chefe. E trazendo isso para o nosso cenário ecológico. Quem é o chefe? O chefe é o originador, é o desenvolvedor do projeto lá no campo. A galera da linha de frente. Isso, a equipe multidisciplinar de engenheiros florestais, biólogos, sociólogos, que está com as botas na terra. Manejando a floresta. Manejando a floresta, aplicando técnicas de regeneração do solo e engajando as comunidades locais. Então, o trabalho exclusivo desse chefe é criar o prato. Criar o prato. Ou seja, desenvolver a área metodologicamente para gerar o crédito de carbono de forma íntegra. Perfeito. O chefe foi lá, preparou o prato e o colocou na bancada da cozinha. Lindo e pronto. Mas o mercado não pode simplesmente comer a refeição baseando-se apenas na palavra do chefe de que a cozinha estava limpa. Claro que não. E que os ingredientes realmente funcionam. E é aí que o mercado tradicional peca, né? Peca feio. Querendo ser o dono da cozinha e atestar a própria comida que fez. E quem entra para quebrar esse ciclo vicioso de conflito de interesse? Entra a figura estritamente independente do inspetor sanitário. Exato. E esse papel é desempenhado pelas certificadoras metodológicas. As organizações independentes. Organizações que aplicam protocolos científicos rigorosos para auditar o trabalho do chefe. O inspetor não fica no escritório, ele vai até o local, certo? Ele vai até o local, analisa os dados de satélite, cruza as informações. E atesta a veracidade da captura de carbono. Sim, é ele que convalida, por exemplo, o pilar inegociável da adicionalidade. Olha, pausa rápida aqui para traduzirmos esse conceito para a galera. Boa, é um termo muito importante. Quando as certificadoras falam em adicionalidade, elas precisam provar matematicamente que aquela captura de carbono específica só ocorreu por causa do aporte de capital do projeto. Essa é a essência da coisa. Tipo, provar que a floresta teria sido derrubada ou o solo degradado se aquele financiamento não tivesse chegado lá para salvar a área. É isso. Exatamente isso. A adicionalidade atesta que o benefício climático não teria ocorrido em um cenário convencional de inércia. Se ficasse tudo como estava, a árvore ia para o chão. Ia para o chão. O inspetor sanitário mede isso, audita os laudos com rigor e emite a aprovação. E aqui está a linha de defesa mais importante que o artigo aponta, né? Sim. O inspetor sanitário não é dono do restaurante. Ele não tem participação nos lucros. Ele não recebe bônus pelas vendas do prato. Ele não compra e não vende o prato. A remuneração dele é exclusivamente baseada na prestação do serviço de auditoria imparcial. É o que garante a lisura de todo o sistema. E bom, para finalizar o serviço, a refeição precisa chegar intacta e sem contaminações até o cliente final lá na mesa. E é aí que entram o garçom e o cliente. E nesse ecossistema transparente da nova economia, onde a B4 se encaixa? A B4 atua como garçom.
Perfeito. A bolsa não planta semente, não atua na fazenda manejando a terra, E nem emite o laudo de certificação. não emite o laudo. O trabalho arquitetural da B4 é receber aquele ativo já validado, Aquele prato impecável atestado pelo inspetor. receber e garantir que ele chegue à mesa do cliente final. Seja uma multinacional buscando neutralidade climática ou um grande investidor. Garantir que chegue com total segurança, rastreabilidade e liquidez. Cara, essa separação cirúrgica faz todo sentido prático. Evita qualquer sombra de dúvida. Pensem no caos se não fosse assim. Se o chefe fizer a própria auditoria sanitária da cozinha dele, nenhum prato vai ser reprovado nunca. Obviamente. Se o garçom tentar cozinhar a refeição no meio do salão enquanto serve as mesas e cobra a conta, os controles de qualidade desaparecem por completo. É o que chamamos de conflito de interesses institucionalizado. E quando o mercado financeiro tentar aglutinar todas essas funções em fundos opacos que fazem a própria originação, certificação e venda. O que é entregue ao cliente final é um desastre. É uma verdadeira intoxicação alimentar financeira profunda. Uma leitura muito precisa do risco. E não podemos ter esse risco quando a meta é mobilizar trilhões de dólares na economia regenerativa. É dinheiro demais para ser tratado com amadorismo. Exato. E quando tocamos nessa mobilização de trilhões de dólares, nós entramos no núcleo duro do conflito entre o mercado antigo e as finanças regenerativas. As famosas REF. Sim, a segregação resolve o conflito de interesses na esteira de produção, mas o artigo aborda um outro perigo estrutural que eu diria ser talvez ainda maior: E qual seria esse perigo? a remuneração. O dinheiro fala alto, né? Fala altíssimo. O instinto natural do mercado financeiro tradicional é a extração máxima de valor em qualquer operação. Espremer a laranja até a última gota. Isso. E isso nos leva ao risco do extrativismo financeiro em projetos verdes. A gente não pode ser ingênuo aqui. O mercado de capitais não é uma organização de caridade. Longe disso. Se um grande banco de investimento decide injetar o capital inicial para financiar a operação do nosso chefe lá na Amazônia, o histórico financeiro nos diz que esse banco vai querer a maior fatia do bolo. É a lógica de prêmio pelo risco financeiro que eles usam. Exato. Como que a filosofia das finanças regenerativas lida com essa lógica de maximização predatória? Através de diretrizes e consensos globais suportados pela ONU, que simplesmente alteram radicalmente as regras do jogo. Dá um freio de arrumação. Exato. A economia regenerativa opera sobre uma regra de ouro inquebrável. Qual é a regra? A entidade financiadora de um projeto ambiental não pode extrair a totalidade, nem tampouco a maioria, dos créditos gerados como forma de pagamento. Sendo bem pragmático aqui para quem está escutando, se um fundo de private equity chegar na fazenda e disser: olha, eu coloco 100 milhões agora, mas em troca eu retenho 60% dos créditos emitidos pelo projeto por 20 anos. A lógica tradicional é um excelente negócio, a caneta já estaria assinando. Negócio fechado. Mas o que acontece na prática, lá no meio da floresta, se o mercado aceitar essa proporção de 60%? Ocorre o colapso estrutural e a falência do projeto no longo prazo. Por quê? O que a conta de padeiro bancário ignora solenemente é que a natureza exige o que chamamos de OPEX. As despesas operacionais contínuas? Sim, preservar vida não é como construir um prédio comercial que a construtora finaliza a obra, entrega a chave e foca apenas em recolher os aluguéis mensais. A floresta não é estática. De jeito nenhum. Uma floresta exige brigadas ativas de combate a incêndios o ano todo. Equipamentos, treinamentos. Patrulhamento ininterrupto contra a extração ilegal de madeira, monitoramento tecnológico pesado por satélite. Drones, software, pessoal qualificado. E o mais importante de tudo, exige investir nas pessoas. A frente social da coisa. Vital. As comunidades ribeirinhas, os povos indígenas e os habitantes locais precisam ter sua qualidade de vida materialmente elevada para se tornarem as verdadeiras guardiãs daquela área. Se eles não prosperam, a floresta não prospera. É uma simbiose. Ou seja, se o banco no centro de Nova York ou lá na Faria Lima, em São Paulo,
Drena 60% da receita só para satisfazer seus acionistas? O dinheiro simplesmente não chega na ponta que precisa operar. Não chega, o operador local fica sem fundos para pagar a brigada de incêndio. O madeireiro ilegal percebe essa vulnerabilidade estrutural, atos bonitos de um ativo morto que virou cinzas. Exatamente, o extrativismo financeiro parasita o próprio lastro até a sua morte. É um tiro no próprio pé. Um tiro de canhão. Se a riqueza gerada pela comercialização dos créditos não retornar majoritariamente para o solo e para as pessoas que habitam aquela geografia, O ativo cessa de existir. Acaba a garantia. fim de jogo. É por isso que as diretrizes apontam que a fatia do financiador deve ser estritamente minoritária, Tem um número mágico para isso. preferencialmente alocada abaixo da marca dos 10%. 10%. É uma mudança brutal de mentalidade. Brutal, mas garante o retorno sobre o capital alocado e, ao mesmo tempo, preserva o ecossistema respirando. Nas finanças regenerativas, então o financiamento não é um trator que extrai o valor do solo. Adorei a imagem. Não, ele atua como um nutriente vital que sustenta a operação inteira. A lógica é cristalina, sabe? Se a operação financia a proteção da vida, o dinheiro da operação precisa sustentar essa vida contínua. É a única equação que fecha. Mas vamos colocar isso à prova real. Quem está escutando a gente agora, tipo um diretor de compliance rigoroso ou um gestor de fundo institucional, pode estar pensando lá com os botões dele. Sempre tem o cético. Sempre. Ele pensa, olha, a teoria de preservação é excelente, a materialidade física ali da árvore me convenceu, mas como eu opero essa nova mecânica de mercado dentro das rígidas regras institucionais do meu fundo? É uma dor real do mercado. Como eu tenho garantias jurídicas e sistêmicas de que isso tudo funciona e não vai explodir no meu colo? O ceticismo institucional é não só válido como necessário. E é por isso que o mercado abandonou as abstrações teóricas. A fase do oba-oba acabou. Acabou. E construímos o que o documento base define como a tríade da segurança. Vamos falar dessa tríade. Qual foi o primeiro passo? O primeiro passo dessa consolidação foi jurídico. É fundamental observar o marco gigantesco estabelecido pela promulgação da Lei nº 15.042. De 11 de dezembro de 2024, certo? Exato. Foi essa legislação histórica que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famoso SBCE. Ou seja, essa lei tirou o mercado daquele limbo nebuloso de projetos voluntários não regulados e o ancorou diretamente na lógica formal do Sistema Financeiro Nacional. Colocou as regras oficiais na mesa, com chancela do Estado. A legislação forneceu a previsibilidade, e a segurança jurídica necessárias para mensuração, registro e contabilização desses ativos. Sim, agora eles podem entrar nos balanços das corporações globais sem medo de auditoria. Mas olha, como sabemos muito bem, uma lei impressa no Diário Oficial, por si só, não garante a lisura contínua de um mercado superdinâmico. Se fosse assim, não existiria fraude fiscal. Exato. É aqui que entram os outros dois pilares da tríade da segurança. O lastro auditado, que nós já mapeamos extensivamente aqui hoje, Que é a terra, a árvore, o solo. e a infraestrutura tecnológica que elimina o fator humano da confiança de liquidação. E é exatamente aqui que nós precisamos mergulhar na mecânica profunda do sistema operado pela B4. A tecnologia embarcada. Porque a gente não resolve os problemas da economia antiga se o registro legal desses novos ativos continuar dependendo de planilhas vulneráveis a erros humanos ou pior, manipulação. Planilha aceita qualquer coisa. Aceita tudo. Vamos falar então sobre a espinha dorsal dessa segurança sistêmica. Vamos falar sobre a transformação de ativos na infraestrutura blockchain. O motor de tudo. Como que isso funciona nos bastidores para afastar o medo dos institucionais? A tecnologia de transformação de ativos muda a fundação completa do mercado financeiro. De que forma? Ela remove a dependência da confiança em auditorias analógicas retroativas, que chegam meses depois, e institui a verificação criptográfica em tempo real. Tempo real. Aconteceu, está registrado. Imagine que cada tonelada de carbono capturada e aprovada metodologicamente se transforma em um código digital único, um contrato inteligente. Inviolável.
E a B4 orquestra essa dinâmica inteira através de uma ferramenta vital batizada de relógio de ação climática. Que internamente é chamada de Truvalist, né? Isso, a Truvalist. E o que esse relógio de ação climática entrega na tela do investidor ali no dia a dia? Que o separa daqueles velhos relatórios de sustentabilidade trimestrais em PDF que ninguém lê. O painel oferece uma transparência radical e instantânea. Você abre e vê a verdade nua e crua. Através da transformação de ativos, a plataforma puxa e cruza dados contínuo e sem parar. Ela exibe o status operacional do projeto lá no campo. Se a floresta está de pé. Se a floresta está de pé, mostra o fluxo financeiro atrelado àquela unidade e o rastro histórico imutável de quem possui a titularidade daquele pedaço de floresta. De ponta a ponta. E tem mais. Quando uma indústria, na ponta, consome aquele crédito e declara que quer neutralizar suas emissões poluidoras, O que acontece com o código? o código executa uma baixa definitiva. O crédito é criptograficamente queimado no registro público descentralizado. Queimado para sempre. E é exatamente nesse mecanismo de queima algorítmica rigorosa que se elimina de vez o fantasma do gasto duplo, certo? O grande pesadelo de qualquer mercado ambiental. Porque, pensa bem, se o registro foi inutilizado matematicamente pela rede, é estruturalmente impossível que aquele mesmo desenvolvedor de projeto venda a mesma exata tonelada de carbono sequestrada para outra empresa operando na Europa no mês seguinte. Exato. O sistema liquida a fraude matemática e estruturalmente em frações de segundo. Sem precisar mandar e-mail, sem planilhas. E sem a necessidade de um batalhão de auditores revisando notas fiscais 6 meses após o fato ocorrido. É esse nível de governança tecnológica aplicada que torna qualquer instrumento puramente escritural do passado totalmente obsoleto. Parecem dinossauros. Sim. As contas de padeiro bancárias simplesmente não possuem o poder de processamento para gerir e atestar ativos com essa complexidade e segurança sistêmica em tempo real. Não dão conta do recado. Não tem como. E se a gente conectar os pontos de toda a investigação de hoje, o cenário que se forma é de uma evolução inquestionável, né? Um amadurecimento profundo do mercado global. A nossa tríade da segurança nos mostrou que o pilar número 1, a garantia, não é um fundo virtual ou promessa de terceiros, mas sim um crédito rigorosamente certificado. Atestado pela ciência. O número 2, o lastro, é o ativo georreferenciado da terra produtiva. Que você pode visitar e tocar. E o número 3, a segurança sistêmica, é essa teia de contratos inteligentes operando a transformação de ativos. A amarração perfeita. Ficou provado que a economia regenerativa abandonou aqueles painéis bonitinhos de eventos corporativos para se tornar a infraestrutura financeira em pleno funcionamento. É um momento de transição definitiva. A hora é agora. Sem dúvida. Hoje, os bancos comerciais, as cooperativas de crédito e os fundos soberanos possuem nas mãos as ferramentas operacionais exatas para abandonar o risco crônico embutido em promessas escriturais. E migrar para a segurança real. E migrar para a robustez de ativos que sustentam ecossistemas vivos e prósperos. É uma mudança de era. E para encerrar nossa exploração de hoje com uma provocação profunda, eu convido todo mundo que acompanhou essa nossa análise a refletir um pouco sobre o seguinte cenário. Vai em frente, deixa a gente pensando. Durante os últimos séculos, o sistema financeiro convencional construiu impérios monumentais negociando instrumentos de dívida. Derivativos especulativos. E promessas fundamentadas pura e simplesmente na escassez artificial. Verdade. Hoje, nós terminamos de erguer a infraestrutura necessária para precificar, proteger e negociar a manutenção da própria vida na Terra. É de arrepiar quando a gente pensa nessa escala. Sim. Se os avanços em governança transparente, as leis climáticas recentes e a transformação de ativos já provam matematicamente que a natureza consolidou-se como a garantia mais segura, rastreável e tangível disponível no planeta, o que acontece então? O que ocorrerá com as fundações da economia global no instante em que percebermos de forma unânime que o risco real não reside em financiar a preservação de uma floresta viva, mas sim em continuar injetando trilhões cegamente no sistema de papel que a destrói. 2026 é o ano da conformidade.
E você não pode ficar de fora, esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.